Ron, o Cavaleiro do Espaço, e os X-Men enfrentam o Híbrido. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Híbrido. Essa história foi publicada na revista Ron Space Knight, número 18, nos Estados Unidos, em 1981. E aqui no Brasil foi publicado na revista O Incrível Hulk, número 28, em 1985. E aqui, finalmente, depois de muito tempo, sendo publicado na Editora Abril, o Ron aparece na capa de uma revista da Editora Abril. Lembremos que, ou pelo menos para quem está acompanhando os episódios anteriores, quando o Ron era publicado pela RGE, ele saía na capa. Mas na Editora Abril, não. Agora nós vemos aqui pela primeira vez, desde a revista O Incrível Hulk começou a ser publicada pela Editora Abril, o Ron aparece na capa. O nome dele até aparecia algumas vezes, mas a figura dele não. Provavelmente ele está aparecendo agora por causa do Wolverine. O Wolverine aí na capa lutando contra o Ron. Bem, se o Wolverine está na capa, aparece na capa, então vamos colocar ele aqui. Então provavelmente é por causa do Wolverine, por causa dos X-Men que eram mais conhecidos. É interessante aqui, na verdade. Apesar que, embora a revista do Incrível Hulk, o Hulk nem sempre aparecia também na capa como personagem principal. Na revista do Hulk também eram publicadas histórias de Star Wars, que pode ser também tema de outros episódios aqui. Mas o interessante é que essa imagem da capa da revista O Incrível Hulk, que foi publicada aqui no Brasil, ela não é a capa da história dos Estados Unidos. Ela é a capa da história anterior. Na história anterior, na revista Ron número 17, é que aparece essa imagem do Ron erguendo um garoto com o Wolverine atacando ele. Então aqui na verdade eles mudaram a imagem da capa para uma outra história, que é a história posterior, no qual no original nós vemos o Ron junto com os X-Men atacando uma criatura, que é o Híbrido, que apareceu na história anterior, que é uma criatura que ela é parte espectro e ela é parte humana. Ela nasceu da união de um espectro com uma terráquea. Aqui parece que o Ron e os X-Men estão lutando juntos contra essa criatura, mas a coisa não começa bem assim. Na verdade, quando a história começa, a história original chama-se And a Child Shall Devase Them, seria uma criança deve derrotá-los, mas aqui no Brasil a versão publicada foi A Fúria do Híbrido. Eles então, aqui no Brasil, focaram no nome do vilão da história. Na história anterior, o Ron ele encontra então essa criatura, esse garoto que na verdade é um ser na sua forma original bastante assustador. Ele o enfrenta, o neutralizador não consegue bani-lo para o limbo, justamente porque ele tem essa parte humana, que impede que a arma faça isso, que parece ser um dispositivo de segurança. Então o Ron decide mudar a configuração do neutralizador, para matar o Híbrido. E é uma decisão que ele faz assim, depois de tentar conter a criatura, depois de tentar bani-la. Ele vê que não tem outra opção, até porque essa criatura ela se mostra mais impiedosa do que os próprios espectros. Ele mata o próprio pai, ele faz a mãe envelhecer, até ficar extremamente fragilizada. Numa grande batalha, uma grande luta, a casa inteira é destruída. E aí os X-Men chegam. Por que os X-Men apareceram do nada aqui? Eles apareceram porque o computador do professor Xavier, o cérebro, detectou a presença de um mutante extremamente poderoso nos arredores de Clairton. Esse mutante era o Híbrido. Quando os X-Men chegam, espertamente, astutamente, o Híbrido assume novamente a sua forma humana, de um garoto que está sendo atacado por um robô alienígena assassino.
e o Ron não consegue se explicar, né? Eles pensam ali que o Ron destruiu a casa, ele quer matar o garoto, pensam que o neutralizador ali é uma arma desintegradora, alguma coisa assim. E aí começa então um grande mal-entendido, que não é a primeira vez que acontece nas histórias do Ron. E aí os X-Men partem para o ataque, vão atacar o Ron, sem dar tempo dele explicar o que realmente ele está fazendo ali, né? E aí uma tempestade de neve começa a se formar. E a mutante tempestade, a líder da equipe, né, Aurora Monroe, ela não entende o que está acontecendo, porque não é ela que está criando aquela tempestade. E ela tenta, na verdade, conter aquela tempestade pensando que é o ser de armadura, que inclusive eles pensam que o Ron é um mutante, né, que seria inclusive um mutante maligno, um mutante de armadura. Mas não é, o mutante é o híbrido. E aí o Noturno tenta atacar o Ron, né, e deixar o caminho aberto para o Wolverine, né, e o Wolverine chega com as suas garras fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é atacar, né. Então ele vai com as suas garras tentando rasgar a armadura do Ron. O Ron sente ali, né, o ataque do Wolverine, mas as garras não são fortes o suficiente, afiadas o suficiente para romper a sua armadura de Plandânio, né. Enquanto isso, o híbrido está ali, né, ele também é telepata, né, além de ser telecinético, está lendo os pensamentos dos X-Men, esperando, na verdade, que os X-Men deem cabo do Ron, né. Se eles não conseguirem, ele mesmo fará isso. E eles serão os próximos. A batalha continua, né, os X-Men, né, aparentemente seria uma luta desigual, porque você tem aqui vários mutantes lutando contra o Ron, mas a tempestade que foi criada pelo híbrido está atrapalhando eles, né, o trabalho de equipe. E o Ron consegue enfrentar os mutantes, né. O Colossus ele é posto no chão, né, com um golpe devastador do Ron, mostrando que a sua força não se compara à do ciborgue galadoriano, né. O Wolverine novamente vem, né, para atacar o Ron. E a Tempestade, enquanto isso, a Tempestade nem está lutando contra o Ron, porque ela está tentando controlar os elementos ali, ela não consegue, né, como se tivesse um outro poder fazendo isso. Enquanto isso, o híbrido está impaciente, porque os X-Men não acabam logo com o Ron, e ele resolve dar uma ajuda. Ele com seus poderes telecinéticos, ele arremessa as ferramentas, né, do celeiro, né, elas vão tentar atingir o Ron, mas na verdade o Wolverine está no caminho, ele vai ser atingido. O Noturno percebe isso e tira o Wolverine do caminho, né, e as ferramentas atingem em cheio o Ron, mas elas se despedaçam porque elas não conseguem penetrar na sua armadura de Plandânio. Aquilo já começa a causar estranheza, né? Primeiro a Tempestade não sabendo porque o clima não responde a ela, e agora as ferramentas levitando sozinha e atacando o Ron, né? Não sabem entender se aquilo foi ele que causou, né, ou outra força. E a Tempestade fica cada vez pior, né? De maneira que os X-Men não conseguem mais enxergar uns aos outros e nem ao Ron. Mas aí, nessa luta, o Ron tenta chegar até o híbrido, e ele percebe que ele voltou aproveitando-se da Tempestade, ele voltou à sua forma original, à sua forma normal, e ele agora está ali ameaçando a Kitty Pryde, né, a mutante ninfa, que estava cuidando do garoto, de repente não está mais vendo aquele garoto, né? O Ron chega e a princípio ela fica com medo, pensando que ele vai atacá-la, mas na verdade o Ron veio ali para dizer que ela está em perigo. E quando ela olha para trás procurando o garotinho indefeso que ela estava ali protegendo, ela vê uma criatura horripilante, uma criatura assustadora, muito maior que ela, muito maior que o Ron. Ela fica apavorada. O Ron tenta proteger, fala para ela ficar atrás dele, mas no seu medo, ela acaba ativando o seu poder mutante e ela atravessa o Ron. O problema é que quando a ninfa atravessa equipamentos eletrônicos, ela causa um curto. E aí na hora que ela passa através do Ron, o Ron sente, né, aquilo.
A sorte é que ele não é inteiramente uma máquina, então a parte humana dele consegue resistir, mas aquilo causa uma grande dor nele e ele fica atordoado. Então, sem querer, ela acabou favorecendo o híbrido nessa luta. O Ron parece que está agora sim mais fraco, mais indefeso, e o híbrido vai se aproveitar, né, para dar cabo dele. Mas não vai ser tão fácil assim. O Ron, ele impunha o seu neutralizador e ele fala que agora ele configurou o neutralizador não para banir para o limbo, mas para matar, porque é a única forma de acabar com ele. Aquela criatura, ela não merece nem a prisão. E aí o Colossus, ele vê que tem alguma coisa gigante, alguma luta acontecendo ali no meio da neve, e ele não sabe do que se trata, mas vai tentar conter aquela criatura, né? Que a princípio ele pensa que é o Ron, né? Mas aí o Colossus se surpreende quando ele se atira, né? Porque ele ouviu o grito da Kitty, né? A Kitty fugindo, pensou que ela está sendo atacada, né? Mas não sabia por quem. E quando ele se atira contra o agressor da Kitty, ele descobre que é o híbrido, né? E o híbrido, os poderes dele são tão grandes que o híbrido consegue fazer, ele entra na mente do Colossus e força o Colossus a voltar a ser humano, né? O Colossus, ele se transforma em aço orgânico e ele faz o Colossus voltar à sua forma humana, troca ele, e não somente isso, ele começa a sufocar o Colossus, né? O Colossus começa a sentir falta de ar ali, né? Ele está contraindo os músculos do Colossus para que ele morra sufocado. Mas aí o Noturno aparece para tentar salvar o seu companheiro, né? E aí o Wolverine, no meio daquela neve, não viu o que aconteceu, ele vê que o Colossus foi atacado, e ele pensa que o inimigo ainda é o Ron, e ele chega com as suas garras atacando o Ron. O Ron tenta falar, mas o Wolverine não ouve, né? Ele ataca primeiro e pergunta depois. Enquanto isso, a Kitty, que estava fugindo, tentando escapar do monstro, da criatura, ela se vê novamente diante do híbrido, né, que fala que ela não pode escapar, né, porque o híbrido, na verdade, como telepata, ele consegue escutar os pensamentos dela, e ele tem planos terríveis para Kitty, né? Ele quer usar ela num experimento, né, um experimento de cruzamento, né? Então, ou seja, ele quer incubar a Kitty Pryde e criar um outro híbrido, né, um híbrido agora de um híbrido de um híbrido de Spectros com uma mutante, né? A Kitty tenta se livrar, ela consegue um trenó motorizado, coloca ele em funcionamento e atira contra o híbrido, mas não dá certo, né? Ele usa seus poderes telecinéticos para erguer aquele trenó motorizado, ele o desmonta inteiro e atira as peças contra a Kitty Pryde. Ela quase não consegue ativar o seu poder de intangibilidade para ser atravessada pelas peças e não ferida por elas. E aí ela encontra finalmente o Wolverine, que está ali lutando contra o Ron. É o momento que o Ron precisa de distração para dar um golpe devastador e derrubar o Wolverine, né? Mostrando que é muito mais forte que ele. Nesse momento o Ron então se volta para lutar contra o híbrido, ele invoca o seu neutralizador, mas o híbrido, ele, com um golpe, ele arranca o neutralizador das mãos do Ron. E aí começa ele agarra o Ron e tenta ali destruir ele com as suas próprias mãos. Nesse momento o Wolverine finalmente percebe quem que é o real inimigo, né? E ele vai tentar usar o neutralizador do Ron, que foi derrubado, contra ele, né? Aí a Kitty até fala se ele sabe como ele funciona, e o Wolverine fala, isso aqui é uma arma, né? Então é como qualquer outra, eu só preciso atirar, né? Mas na verdade a coisa não funciona. Quando o Wolverine tenta atirar com o neutralizador, ele leva um grande choque, né? Porque o neutralizador, ele manda ali uma descarga para o corpo do Wolverine. Então ele não pode ser manuseado por qualquer um, na verdade. E aí a Kitty, ela tenta então fazer aquilo que o Wolverine não conseguiu. Ela pega o neutralizador e ela tenta atirar. O Wolverine fala que não, se ele não conseguiu, ela espera que ela vai conseguir fazer alguma coisa, né? Que ela vai ser fritada ali, né? Mas surpreendentemente a Kitty consegue disparar o neutralizador.
Talvez o poder mutante dela, de intangibilidade, e o fato dela interferir com circuitos elétricos, torne ela imune aos efeitos do neutralizador. E assim ela consegue machucar o híbrido. Ela dá um disparo, e aí o Ron vê que ela está conseguindo usar o neutralizador. O híbrido, mesmo ferido, ele vai até a Kitty e ela continua disparando. Ele parece que não vai parar. E o Ron resolve que ele precisa ajudar. E ele se atira em direção ao híbrido, né, forçando ele contra o raio. Enquanto a Kitty está disparando o raio, o Ron mantém ele preso, e aí o neutralizador vai fazendo ele ser desfeito gradualmente, né? O Ron grita para a Kitty aumentar a potência do neutralizador, e ela faz isso. E um grande raio atinge o híbrido, desfazendo completamente ele, enquanto o Ron vai sendo banido para outra dimensão, né? O efeito do neutralizador sobre o Ron é o da abertura de um portal, o portal para o qual ele bania os seus inimigos espectros. Agora ele é banido para esse portal. E ele agora está sem a sua arma, sem o neutralizador. Aí, assim que o Ron cai no portal, ocorre uma explosão. A Kitty, ela solta o neutralizador, ela não consegue mais segurar a arma. É demais para ela. E aí tudo acaba, a tempestade passa, né? Na verdade, o Wolverine foi o que chegou mais perto de ver o que realmente aconteceu. A Kitty sabia quem era realmente o vilão. A Tempestade não viu nada, né? Ela só vê as mãos da Kitty um pouco queimadas, né? Porque ela segurou o máximo que ela podia o neutralizador e conteve o seu poder. Aí ela fala para a Tempestade que o Homem de Armadura, na verdade, ele queria salvar eles do verdadeiro monstro, que era o híbrido, né? E aí ela está chorando porque ela acha que ela matou o Ron, né? A Tempestade consola ela. Na verdade ela não matou o Ron, mas ela não sabe onde o Ron está, que o Ron agora está prisioneiro na dimensão para onde ele mandou todos os seus inimigos ao longo de 200 anos. Então imagina você cair na prisão para onde você mandou todo mundo que você prendeu, né? Então ele está, e sem a sua arma, né? Então ele está agora numa grande encrenca, né? O Ron está no limbo. E agora? Só vai saber se você assistiu o próximo episódio, né? Então aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos.